Então, pessoal, hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre o plano cartesiano, mas hoje nós vamos falar dos quadrantes. Então, aqui eu tenho, traçado aqui uma reta, lembrando, gente, da importância de saber tudo isso. Vocês até lá no ensino médio vai ser muito importante que vocês vão estar usando o plano cartesiano para construção de gráficos, de figuras e tal, para várias situações. Então, é muito importante já ter esse conhecimento, conhecer desde agora, porque quando você chega lá, você vai falar, eu já ouvi falar sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre os quadrantes. Lembra que eu falei que no plano cartesiano nós temos duas linhas perpendiculares, quer dizer que ela, em determinado ponto elas se cruzam, e neste cruzamento está o ponto de origem, que é chamado ponto zero. O ponto zero. Deixa eu usar uma caneta mais fina. Ponto zero. Então, aqui é o ponto zero. E lembrando também que nós temos, o eixo X, esse é o eixo X, e esse é o eixo Y, ou seja, o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas, ou eixo X, e o vertical chamado de eixo das coordenadas, o eixo Y. Então, vamos observar o seguinte: todo número que está aqui da origem ao eixo X são números positivos. Então, vou marcar aqui, número 1, número 2, número 3, 4. Você está dando para ver que está saindo muito pequeno, será? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando, que nós estamos aqui com eixo X e ele é positivo. E agora nós vamos marcar os pontos do eixo Y. Então, a mesma coisa aqui, também positivo, Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou marcar até o 9. Então, olha bem, pessoal. Observa que eu estou usando a folha quadriculada, porque para a gente poder ver direitinho. Quando você estiver usando a folha lisa, vocês vão trabalhar sempre com a régua, lembrem? Então, observando o quê? Que aqui está formado o primeiro quadrante. Então, esse é o primeiro quadrante, tá? Então, o primeiro quadrante, ele é formado pelos valores de X e Y positivo. Todos dois aqui são positivos, no primeiro quadrante, os valores de X, os valores de Y são positivos. Agora, nós vamos para o segundo quadrante. Vamos colocar agora os números negativos aqui. Então, aqui vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 e menos 12. E aqui também nós vamos botar os negativos, certo? Descendo aqui no Y, nós vamos também para os valores negativos. Então, aqui, menos 1,
menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, ou menos 9, que nos param lá. Então, olha bem, o primeiro quadrante, o valor de x e o valor de y são positivos. Primeiro quadrante, valor de x, valor de y é positivo. Agora, o segundo quadrante, esse vai ser o segundo quadrante. Segundo quadrante. O que nós observamos no segundo quadrante? Os valores de x são negativos. Os valores de y são positivos. Então, aqui, ó, o x vai ser negativo e o y vai ser positivo. Então, aqui, ó, é formado pelos números negativos e pelos números positivos. Negativo de x, positivo de y. Esse é o segundo quadrante. Aqui, nós formamos o terceiro quadrante. Observa que é assim, ó, sentido anti-horário, tá? Então, o terceiro quadrante. Terceiro quadrante, tanto os valores de x, ó, negativo, y negativo. Então, x e y vão ser negativos no terceiro quadrante. São números negativos. E o quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Então, o x vai ser positivo e o y negativo. Então, esses são os quadrantes, né, do nosso sistema de coordenadas, no plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Certo? Então, quando eu estiver construindo o gráfico, né, eu tenho que saber se eu vou estar em qual quadrante que eu vou estar trabalhando. Porque, tipo assim, por exemplo, se você fosse localizar lá no mapa, e se você pegar a longitude diferente, contrária, você não vai chegar no lugar que você precisa chegar. Você vai chegar a um lugar totalmente inverso. Outro dia eu fui falar para um rapaz para me encontrar em determinado local, ele foi para o lado contrário do que eu tinha falado para ele. Então, é a mesma coisa isso do sistema de coordenadas. A gente tem que estar sempre lembrando que eu sempre trabalho, né? Posso colocar diferente, posso trabalhar com... Pode, mas em determinadas situações isso não vai dar certo, eu já falei. Principalmente questão de localização. Aí não vai dar certo. Então, por isso, a gente é melhor determinar de começar primeiro, né, pelo eixo X, depois pelo Y. Agora, vamos determinar, vamos marcar, localizar. Vamos localize no plano cartesiano alguns pontos que o professor vai falar. Então, nós vamos localizar nesse plano cartesiano alguns pontos.
Então, eu vou localizar, eu quero que vocês encontrem no plano cartesiano o ponto A. O ponto A, eu quero que vocês localizem o ponto A 3, 5. Olha bem, vou localizar o ponto A 3, 5. Então, eu tô vendo que o 3 é positivo, o 5 é positivo, o 3 é do X, o 5 é do Y. Ah, por que você tá falando que o 3 é do X, professor? O 3 não podia ser do Y? Eu acabei de falar, pessoal. Acabei de falar. Sempre vamos começar pelo X, para que em determinadas situações não dê errado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 3 e o 5. Então, o que eu venho fazer aqui? Eu vou sinalizar aqui, ó. Sempre usando uma régua, tá, pessoal? Na minha linha, ó. E vou marcar aqui no meu plano cartesiano o ponto A. Marquei o ponto A. Então, aqui, né, ó, localizo no plano cartesiano alguns pontos que o professor está passando. Então, nós vamos localizar o ponto A, que está na coordenada 3, 5. Então, esse ponto A, ele faz parte do primeiro quadrante, porque ele é formado por números positivos. Lembrando, o primeiro quadrante, o X e o Y são formados por números positivos. Agora, vamos localizar nesse plano cartesiano o ponto B menos 2, 1. Coordenada menos 2, 1. Então, olha, menos 2. Menos 2 vai ser o quê? Vai ser o X. Então, tá aqui o menos 2. E o ponto 1 vai ser no Y. Então, o 1 está aqui. Então, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Ó. Então, eu cheguei, encontrei aqui, localizei aqui o ponto B. Então, continuando. Então, olha bem. Esse aqui são pares ordenados, par ordenado. Então, vamos localizar o par ordenado C, formado por 0, 3. 0, 3. Então, olha bem, o 0, né, que é a origem. Então, é o 0, é o 0, 0, né, que é o 0 do eixo X e o 0 do eixo Y, que é a origem. Então, eu quero ir para o 3. Então, eu estou aqui, né? Estou aqui no ponto 0. E venho para o 3, que é o Y, que é aqui. Então, eu vou ter que marcar exatamente em cima do eixo o par ordenado 0, 3, daquela letra C. Exatamente em cima do eixo. Agora, vamos para o par ordenado da letra D. Vamos marcar o ponto D no par ordenado 4 menos 4. Então, é 4 no X e menos 4 no Y. Então, daqui, ó, 4 no X, menos 4 no Y, que é aqui. Então, aqui, ó, 4 e 4. Então, é esse caminho aqui que nós vamos ter que fazer. Então, aqui eu vou marcar o ponto D. Se eu pedisse para marcar o ponto 0, 0, seria exatamente em cima do eixo, tá? Vamos lá, do ponto de origem. Vamos marcar o ponto E
2, 0. Então, o ponto é 2, 0. Então, 2 é no X, que está aqui, o 0 é no Y, que está aqui. Então, onde vai ficar esse ponto? Exatamente aqui na linha, em cima do 2. Ok? Então, aqui vai ser o ponto E. Vamos marcar o ponto F, 7, menos 6. Vamos marcar esse ponto aqui. 7 menos 6. Então, 7 é no Y, que está aqui no X, e o menos 6 no Y, que está aqui. Então, nós vamos lá, né, até chegar. E aqui vai ser marcado o ponto F. Então, entenderam, pessoal? Não é complicado fazer isso aqui. Vamos marcar aqui o ponto para o ordenado G. O ponto G com par ordenado 0, 0. Então, onde vai ser isso? Vai ser exatamente aqui, que é o 0 de X e o 0 de Y. Então, aqui no central está o ponto G. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos tentar trabalhar mais questões relacionadas a localizar no plano cartesiano de outras formas diferentes, ok? Até mais, beijo, beijo.